Enfim, em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, foi condenado por maioria pelos crimes aqui específico de liderar organização criminosa armada, além de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. A partir disso, presidente, vamos à dosimetria da pena. Nós sabemos que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o artigo 68 do Código Penal. A primeira fase é a chamada fase fixação trifásica da pena. A primeira fase, nós levamos em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois verificamos se há atenuantes ou agravantes e, somente por último, as causas de aumento ou diminuição de pena. A dosimetria, como eu me referi, inicialmente deve levar em conta as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, e a partir disso, os vetores da fixação pelo magistrado devem ser o necessário e suficiente, tanto para reprovação quanto para prevenção do crime. E hoje, Vossa Excelência, presidente, a ministra Carmen, bem colocaram que o ministro Flávio Dino havia já dito na terça-feira, assim como eu e o ministro Fux ontem em relação a dois dos réus, a questão da necessidade da prevenção, para se evitar que isso volte a ocorrer, infelizmente, e sabemos, todos nós, que na história republicana brasileira, e na verdade na história brasileira do Império também é a primeira vez que aqueles que tentaram, ou alguns até conseguiram golpe de Estado e abolição do Estado Democrático, estão sendo julgados pela mais alta corte do país. Então, reprovação e prevenção. Mas todos sabemos também que a questão da dosimetria, até por análise dessas circunstâncias, acaba tendo, às vezes, variações. E eu digo isso porque eu analisei, para tentar o máximo possível refletir a posição do colegiado, e obviamente a partir disso nós vamos debater, eu analisei não só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023, mas também em relação às condenadas, outras ações penais que nós julgamos aqui na turma, recentemente julgamos também a ação penal relacionada à ex-deputada Carla Zambelli, e julgamos no plenário outras ações penais. Eu analisei a forma como Vossas Excelências também analisam as circunstâncias para verificar se o colegiado pode chegar se não a uma mesma pena, mas penas semelhantes, para que possamos aí analisar, né, o voto médio, como se diz. Também cito aqui farta jurisprudência, que não vou repetir os precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que a análise de uma única circunstância desfavorável já afasta a aplicação da pena mínima. E a análise de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis vão levando a pena do meio para o máximo dessa pena. Obviamente, se houver qualquer dúvida, eu estou à disposição para a parte para esclarecer qualquer dúvida em relação à dosimetria. Então, agora, iniciarei pelo líder da organização criminosa e, na sequência, como disse, em ordem, ao meu ver, decrescente de culpabilidade. Réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser levada em conta a maior ou menor reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta, pela exigibilidade de ter
atuado de acordo com a legislação. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e as urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do seu grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Também a conduta social é desfavorável e merece a reprovabilidade do artigo 59, porque o réu, na qualidade de presidente da República, eleito democraticamente, reuniu-se com embaixadores na prática delituosa, com embaixadores de diversos países para disseminar informações mentirosas sobre o próprio país que comandava. Assim, a gravidade e intensidade das circunstâncias judiciais são amplamente prejudiciais ao réu. A partir dessa análise do artigo 59, fixarei de todos os delitos, começando pelo artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas Armadas. Com base nas circunstâncias amplamente desfavoráveis do artigo 56, fixo a pena base, e a pena base vai de 3 a 8 anos, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão da atenuante e os 5 anos e 6 meses de reclusão se tornam 4 anos e 7 meses de reclusão. Na terceira etapa, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique parágrafo 4º, inciso 2º,
a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público, aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. E a pena definitiva para esse primeiro crime se torna 7 anos e 7 meses de reclusão. Para o segundo crime, presidente, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base prevista no Código Penal, no artigo 359-L, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Com base nas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, também em virtude do artigo 70, em virtude do artigo 65, inciso 1º, de ter 70 anos, diminuo para 6 anos e 6 meses, que é a pena final, porque não há aqui causas de aumento ou diminuição de pena. Em relação a golpe de Estado, a previsão do artigo 359-M do Código Penal, a reclusão é de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Da mesma forma, amplamente desfavorável às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 10 anos, diminuo pela idade para 8 anos e 2 meses, e é essa a pena final para esse delito. Vossa Excelência, então, está aplicando na segunda fase para todos os crimes, atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito a maior de 65 anos de idade. Eu aplico para todos os crimes. Poderia aguardar também e aplicar no final, mas não sabia ainda o resultado do julgamento, então eu aplico individualmente para todos, que matematicamente dá no mesmo. O artigo 163, em relação ao dano qualificado, eu aplico a pena base em 3 anos de detenção e 75 dias multa, fixando de a multa e 1 salário mínimo, aplicando a atenuante, e aí a pena já fica definitiva em relação a esse delito, 2 anos e 6 meses de detenção, e 62 dias multa, fixando cada dia a multa em 1 salário mínimo, em virtude das condições econômicas do réu. Artigo 62, inciso 1º, a deterioração do patrimônio tombado, artigo 621 da Lei 9.605, de 98, eu aplico a pena base em 3 anos de reclusão e 75 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo, aplico a redução do artigo 65, inciso 1º, da idade, e torno definitiva a pena em relação a esse crime, 2 anos e 6 meses de reclusão e 62 dias multa, fixando cada dia multa e 1 salário mínimo. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de 1 salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena.